Olá, eu sou a Aline Borba da Silva, da cadeira de Teoria Geral do Processo, com o Dr. Arthur Luiz Pereira Torres, e eu vou apresentar o trabalho sobre prazos processuais. Os prazos processuais estão amparados sobre os artigos 218 a 235 do Código de Processo Civil. Prazo é o tempo em que o ato processual pode ser validamente praticado. Esse prazo está composto dentro do intervalo de 2 marcos, o termo inicial e o termo final. Como regra, os prazos são fixados pela lei, que é o prazo legal. Quando esses não estiverem fixados em lei, determinados casos serão definidos pelo juiz, conforme a complexidade do ato. Isso significa que é o prazo judicial. Segundo comentado em aula pelo professor Arthur, a maioria dos prazos fixados em lei são de 10 a 15 dias úteis. Quando o prazo não estiver estipulado em lei e não for determinado pelo julgador, deve-se considerar o prazo subsidiário de 5 dias úteis. Já o prazo de comparecimento, quando não estiver estipulado pelo juiz, deve ser considerado como 48 horas. Os prazos processuais, eles podem ser fixados em minutos, horas, dias, meses ou anos, conforme a situação exigir. Quando o prazo processual for fixado em dias, deve-se considerar somente os dias úteis forenses. Aqui vale ressaltar que o novo CPC se difere do CPC de 73, porque aquele lá não levava em conta a interrupção dos prazos em razão dos feriados. Ele contava direto. Aqui nós vamos ver sobre a interrupção do prazo processual e a suspensão do prazo processual. A interrupção do prazo processual. Na data da interrupção, o prazo é zerado e quando ele recomeça, ele vai ser iniciado de novo do zero. Na suspensão do prazo processual, na data da suspensão, o prazo é congelado e quando a contagem retornar, ele volta a contar no dia em que ele havia sido suspenso. Sobre a preclusão temporal. Preclusão é quando se perde a possibilidade de realizar um ato processual. A preclusão ela pode ser lógica, consumativa ou temporal. A preclusão temporal é o que nos interessa nesse momento, é quando se extingue a possibilidade de praticar determinado ato processual devido a ter vencido o prazo estabelecido. É quando ocorre a perda do direito de realizar o ato processual devido a esse não ter sido exercido dentro do prazo. Todos os sujeitos do processo devem respeitar prazos. Segundo o artigo 226 do Código de Processo Civil, o juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias úteis. O juiz proferirá as decisões interlocutórias, como regra, em 10 dias úteis. E a sentença deve ser prolatada no prazo de 30 dias. Quanto aos prazos peremptórios, os prazos para as partes que, uma vez não cumpridos, implicam na perda da possibilidade de praticar o ato processual, ou seja, culminam em preclusão temporal. Vale ressaltar que ao juiz é vedado reduzir os prazos peremptórios, sem a anuência das partes. É preciso que as partes estejam de acordo com a redução dos prazos. Sobre os prazos dilatórios, são os prazos que, apesar de estarem fixados em leis, eles podem ser ampliados pelo juiz ou ampliados e reduzidos segundo a vontade das partes, mediante autorização do juiz. Quanto ao artigo 224 do Código do Processo Civil, o cômputo dos prazos processuais exclui do cômputo o dia de começo, também chamado de termo inicial, e inclui o dia do vencimento, que é o termo final. O dia de começo não é computável como prazo, ele é excluído, e o termo final deve ser considerado para fins de cômputo. Se o fim do cômputo do prazo terminar em um dia não útil, o seu termo final será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Ou seja, quando o termo final de um prazo cair em um dia não útil, eu vou considerar como termo final o primeiro dia útil subsequente àquele que originalmente ele deveria terminar. Sobre as regras para o cômputo do processo de prazos processuais. Bem, a regra para o cômputo de prazos processuais difere-se o cômputo de prazos processuais quando o processo tramita pela plataforma física de quando os autos tramitam exclusivamente de maneira eletrônica. A gente vai ver isso agora. Sobre o início do cômputo do prazo para processos que tramitam de forma física.
Toda vez que um ato é praticado em autos físicos, aquela manifestação judicial deve ser publicada no Diário Oficial. Considera-se como data de publicação da nota de expediente o primeiro dia útil subsequente à data da disponibilização da informação no Diário Judicial, no Diário de Justiça. Considera-se o dia do começo a data da juntada aos atos, do aviso de recebimento quando a citação ou intimação for pelo correio, ou do mandado cumprido quando a citação ou intimação ocorrer por oficial de justiça. A data da certificação, ou seja, a data da juntada do retorno aos autos, do aviso citatório positivo, é que nós podemos considerar como o dia de começo do prazo. Sobre o início do cômputo do prazo para os processos que tramitam de forma eletrônica. A contar da data da notificação da expedição da informação, o prazo é de 10 dias corridos. Se a parte interessada não acessou a informação processual, passados os 10 dias corridos, considera o dia do começo o primeiro dia útil subsequente a esses 10 dias. Se a parte interessada acessou a informação processual, o dia do começo é o primeiro dia útil subsequente à data do acesso à informação. E as minhas referências bibliográficas. Eu agradeço a atenção do professor e finalizo meu trabalho por aqui. Muito obrigada.